Saudações, Dukes e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Não posso mostrar isso aqui. Para mais um vídeo. O Fluminense ele vence, sobe para a vice-liderança até o momento, segundo colocado, e complica São Paulo na briga pelo G8. É o que diz aqui o Globo Esporte. E eu não vou mudar nada. Fluminense entrou em campo com um time que, teoricamente, tem algumas deficiências. Eu acho que o Iago não é para todos os jogos. Eu acho que o Iago é para alguns jogos. Eu acho que com o Iago, o Fluminense ele fica muito mais defensivo e não precisa ser tanto assim. O Fluminense entrou em campo realmente bem antenado, né? Parece que o Diniz mudou um pouquinho a cabeça dos jogadores. Na minha concepção, o Fluminense entrou em campo já sabendo o que ia fazer. Impressionantemente. Enquanto esse São Paulo foi somente para, tipo, vamos ver o que o Fluminense vai fazer, basicamente falando. E se não der certo, se o Fluminense... Se não der certo a questão do Fluminense, a gente tenta jogar no contra-ataque e fazer o gol. Basicamente falando, já falei 2, 3 vezes, desculpa, perdão, mas tecnicamente falando, o São Paulo jogou como se fosse para reverter uma situação do Fluminense. Não jogou do estilo do São Paulo. Eu achei muito estranho isso. Eu acho que o São Paulo, que tem tanto técnica assim, mesmo com tantos jogadores machucados, tem tanto jogador bom, e não pareceu justamente que estava querendo ganhar. A escalação já diz, né? Realmente falando, eu não compreendi as substituições eu não consegui compreender a substituição do Patrick para o Galopo. Eu não compreendi. Para mim, o Patrick estava sendo um dos melhores jogadores do São Paulo em campo. E realmente, depois que trocou ele, só veio de mal a pior. Isso daí é insano. Isso. E aí, no primeiro tempo, Fluminense amplamente dominando o jogo, na melhor situação dele, e o São Paulo acha um gol cagado. Tanto que o próprio colega de trabalho do Luciano afirma que ele chutou de qualquer maneira e fez o gol. Aliás, é um gol de ex, né? Isso é interessante de falar. Então, o Fluminense começou a atropelar. Continuou tentando jogar naquele estilo de jogo no primeiro tempo. Realmente várias tentativas. E até mesmo o próprio Ganso, ele fala na metade do jogo que é só o Cano estar esperado um pouquinho que o Fluminense ia meter gol. Isso daí é muito interessante de se ouvir. E realmente o Fluminense começou a partir para cima. Começou a ter o jogo em si. No segundo tempo, o Fluminense ele volta em campo. O Diniz troca 3 substituições e logo no primeiro minuto, chute de Alexander, que é um cara que eu sempre estou indicando para vocês que, na minha concepção, eu não me preocupo em nada da saída do André. Em nada. Porque temos Alexander. Chute do Alexander, o goleiro espalma, o Cano vai lá, rebate a bola, faz o gol. 1-1. Depois, mais pressão. E aos 13 minutos, o Fluminense vai lá. Jogada incrível de Ganso. Toque pro Natan. Natan cruza pro Cano e o Cano faz o gol. E aí depois, uma situação de reverte. Toque de Natan para Ganso. Ganso vai lá, cruza para perfeição do Cano. 3-1. Ou seja,
Esses 15 minutos foram isso. O restante do jogo eu não vou comentar muito, porque é só lero-lero, mas simplesmente foi a mesma coisa. Na minha concepção, os 20 minutos do primeiro, desde os 20 minutos do primeiro e do segundo tempo são idênticos. Insanamente idênticos. E uma coisa que eu achei idêntica foi a estatística. No primeiro tempo, tivemos... aqui está falando que é 8-17. Não. Não. Aqui deu outro valor. Mas no primeiro tempo, deu 9 chutes do Fluminense e 4 do São Paulo. E no segundo tempo, deu 18 para o Fluminense e 8 para o São Paulo. Logo, dobraram a situação toda. Na minha concepção, Diniz foi muito bem nas substituições, as primeiras, e foi muito mal a trocar o Ganso e colocar Felipe Melo. Que aí depois disso só foi a ladeira abaixo, que a gente viu. Antes de comentar sobre o jogador em destaque e sobre o jogador Pereba, eu vou te fazer 2 pedidos para você. O primeiro é: fale o Triplo C, curte, comente, compartilhe. Isso também dá engajamento no meu canal, isso vai me ajudar bastante. E o segundo é: se inscreva no canal, porque isso vai mostrar o tamanho do meu canal pela torcida tricolor. Eu tenho 5 vídeos, cara. Eu tenho 5 vídeos todos os dias. Só não sei se vai ter 5 vídeos todos os dias depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Então vem comigo, vem para mais esse vídeo e outro vídeo do canal. Então, só bora. Para mim, o jogador de destaque foi Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso. Ah, mas o Cano fez 3 gols e você não vai colocar ele. Na minha concepção, não é à toa que foi dito pelo próprio Ganso. O Ganso colocou o Cano 3 vezes. Eu contei aqui 3 vezes na cara do gol e o Cano não fez. Ah, é só porque o Cano fez os gols, o Cano merece? Claro que não. Claro que não. Quem fez o domínio do jogo, quem mostrou quem era o Fluminense, era chamado de Paulo de Henrique Chagas Lima, o Ganso. O Ganso jogou muito. 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 Não é porque eu sou gansista que eu tô falando isso não, tá? Não é porque eu sou gansista que eu tô falando isso não. Entendeu? Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Diversas vezes colocando jogadores lá dentro do gol. Fala assim, cara, só chuta, cara. Pelo amor de Deus. Aprende uma coisa, só chuta. Só precisava chutar. Não é todo que o Neymar Júnior fala craque. Porque ele é craque. Porque ele é sem igual no Fluminense. Pintou a bordô. Driblou. Deu passes ótimos. Diminuiu a intensidade quando precisava diminuir. E com a saída dele, a gente viu que a situação técnica do Fluminense cai. E muito. Ganso foi o cara desse jogo. Ganso mostra porque tem que ter o contrato renovado, sim, do Fluminense. Pra ontem. E o Cano, porque meteu 3 gols, interessante. Mas eu tenho que colocar 1. Pra mim, o Pereba, que eu não vou falar muito, é Cristiano. Ah, Cristiano. Errou diversas vezes. Eu não vou falar muito porque só jogou um tempo. Mas enquanto estava jogando, errou diversas vezes. Vou até mostrar aqui para vocês. Só para falar. Erro de Cris aos 5. Aí depois o Cris faz uma boa jogada. Aí erro de Cris aos 8. Diversas vezes, quando tocava no Cris, ou ele errava e dava a bola para o adversário, ou ele simplesmente morria a jogada nele. Tanto que quando foi jogado pelo outro lado, ele começou a dar certo. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Saudações tricolores. Faz o Triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreve no canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Falou, valeu e tchau, tchau.